Letra C. A letra C diz o seguinte: z é igual ao módulo de x dividido por x menos y ao cubo. Lembramos que estamos fazendo a demonstração para saber se o limite dessa função existe. Então, vou fazer a demonstração para saber se ela não existe, né? Se eu encontrar dois caminhos diferentes e provar que esse caminho diferente deu limites diferentes para essa minha função, conseguimos demonstrar que o limite não existe. Então vamos lá. Primeiro caminho, ó, sempre eu tenho que demonstrar por dois caminhos diferentes. O primeiro caminho, eu posso dizer que x é 0 e y. X é 0 e y, vou chamar de y mesmo. Lembrando que pode ser qualquer valor. Sempre utilizaremos, né, algumas curvas, algumas retas que facilite. Sempre eu gosto de começar com x igual a 0. Poderia ser y igual a 0? Poderia. Então, aqui ó, eu vou fazer o cálculo dessa minha função, escolhendo esse caminho para saber qual o valor do limite. Esse aqui é bem tranquilo, mas o segundo caminho eu tenho que encontrar uma função, uma curva que me leve a um caminho diferente. Então vou calcular aqui, ó, sendo x igual a 0, como é que fica? Então vai ficar a função de f de 0 y é igual a onde tem y, onde tem x, né? Eu coloco 0. Então vai ficar o módulo de 0 dividido por 0 menos y aqui eu não modifico, né? Y aqui é o próprio y. Então vai ficar igual. O módulo de 0 é 0 dividido por menos y a terceira. Isso aqui vai ser igual a 0. Então, essa minha função aqui, por esse caminho, dá 0. Então, eu tenho que calcular o limite dessa função. Ó, olha só como é que vai ficar. O limite aqui é y, né? Só tem uma variável. Então, de y tendendo a 0, da função f de 0y vai ser igual a função de 0y, eu já sei que é 0, é uma constante, então vou calcular o limite. O limite, quando y tende a 0, dessa função. Essa função eu sei que é 0. E o limite da constante, eu sei que é a própria constante, é igual a 0. Então, por esse caminho escolhido, eu encontrei 0. Vou encontrar outro caminho, né? Vou calcular por outro caminho. Se eu calcular por outro caminho e ver que o limite é diferente, então conseguimos demonstrar que esse limite não existe, né? O limite dessa minha função não existe. Então, pelo segundo caminho, eu vou escolher x sendo y quadrado. Vou colocar aqui, ó, x sendo y quadrado para ver qual o valor dessa minha função, né? O valor desse meu limite. Então, por esse caminho eu tenho a seguinte função. Então, a minha função vai ficar y quadrado y, né? Pronto. Onde tem x, eu vou substituir por y quadrado, ó, aqui da minha função. Então, eu tenho x aqui e x aqui. Então, vai ficar o módulo de y quadrado dividido por y quadrado menos y ao cubo. Pronto. Tenho aqui o valor dessa minha função. Agora, o que é que eu posso fazer, ó? Aqui, como eu tenho um módulo, qualquer valor aqui, né, negativo ou positivo, se eu elevar ao expoente par, o valor sempre será positivo. Então, aqui eu posso retirar o módulo. Então, vai ficar o valor de y ao quadrado. E aqui, ó, dá para colocar o y ao quadrado em evidência. Eu tenho y quadrado aqui, eu tenho y ao cubo, que eu posso tirar aqui o y ao quadrado. Então, vai ficar y ao quadrado. Aqui eu tirei o y ao quadrado, ficou 1. E aqui eu tirei o y ao quadrado, né, ficou só o y. Por que eu fiz isso? Porque eu já consigo fazer essa fatoração. Eu tenho y ao quadrado em cima e embaixo, simplifico, então vai ficar 1 sobre 1 menos y. Pronto. Esse é o valor da minha função escolhendo y ao quadrado. Vou calcular o valor do limite, calculando aqui, ó, calcular aqui em cima o valor do limite desse meu segundo caminho. Então vai ficar o limite quando y tende a 0 da função. Quem é a minha função? A função escolhida foi sendo y quadrado e y. Só que eu já sei quem é essa minha função. Essa minha função está aqui, ó, 1 sobre 1 menos y. Então, substituindo, fica o limite
quando y tende a 0, de 1 dividido por 1 menos y. Agora é só substituir. Onde tem y, eu coloco 0. Então fica 1 sobre 1 menos 0. 1 menos 0 vai dar o próprio 1. Então fica 1 dividido por 1. 1 dividido por 1 igual a 1. Então com isso conseguimos chegar no limite dessa minha função, ele sendo igual a 1. Então, quando x for 0, o caminho que vou chegar desse meu limite deu 0. E chegando com x sendo y², o limite pela essa função deu 1. Então, se eu tenho caminhos diferentes, tenho dois caminhos diferentes levando a limites diferentes, então conseguimos demonstrar que esse limite, o limite dessa minha função, não existe. Certo, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo.